Azevedo Rocha, eu sou professora universitária, advogada atuante na área de direito médico, direito civil e direito do consumidor e também na área de direito imobiliário. Eu sou especialista em direito civil e do consumidor pelo JusPódio, sou especialista em direito imobiliário pela Fundação Baiana de Direito e mestra em direito pela Universidade Federal da Bahia. Quanto ao meu mestrado, eu tive por objeto, meu objeto de pesquisa foi a relação médico-paciente. É um assunto que muito me interessa, né, pelas suas peculiaridades, porque a relação médico-paciente é uma relação contratual, é uma relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma relação de consumo e que vem sofrendo nos últimos anos, a partir no final do século XX, início meados do século XX, né? Ela já vem sofrendo um processo, uma transformação. E alguns fatores vêm contribuindo para que haja, por parte do paciente, uma certa desconfiança do profissional de saúde. Alguns fatores contribuem para que essa relação, digamos assim, esteja um pouco abalada. Primeiro aspecto, o fácil acesso à justiça pelo paciente. Sabemos hoje que a Constituição Federal garante o acesso de qualquer indivíduo, qualquer cidadão ao judiciário, ao poder judiciário. E com a criação, é importante para essa questão do acesso à justiça pelo cidadão, a criação dos juizados especiais cíveis e criminais permitem o acesso ao cidadão de ter acesso à justiça de uma forma gratuita, sem pagar as custas processuais. Inclusive, a parte pode demandar em juízo sem acompanhamento do advogado. Até as ações de até 20 salários mínimos, a parte pode adentrar judicialmente sem pagar, né, sem ter a necessidade do patrocínio de um advogado. Outra questão bastante importante que tem contribuído para essa relação médico-paciente ter sofrido modificações é a questão do fácil acesso à informação que hoje qualquer indivíduo tem. Que esteja aí o Dr. Google, né? Tenha certeza, você profissional de saúde, você médico, que o paciente quando vai ao seu consultório, ele já foi ali no Google, jogou os sintomas, olha, sintomas tais, o que é que pode acontecer, eu tenho determinada doença, olha, deixa eu analisar aqui o que é que acontece, e ele já vai ao seu consultório, já vai ao seu encontro fortemente informado. Buscou todas as informações, que às vezes são equivocadas, sabemos disso, mas ele já vai informado. Então, de certa forma, ele coloca, né? Ele vai te fazendo perguntas, ele vai tentando ver se você domina o assunto, se você é seguro, se você tem conhecimento, ele vai te analisar como profissional em função dessas informações que ele tem anteriormente, a pesquisa que ele faz. Então, fácil acesso às informações também tem contribuído para a modificação dessa relação médico-paciente. Também podemos observar a questão de que a relação médico-paciente, que antes era vertical, o médico, e aqui acabava por impor o que ele entendesse cabível ao paciente, e esse quase não argumentava. Era uma relação vertical, de certa forma havia um paternalismo muito forte do profissional de saúde. Então esse profissional de saúde, por deter o conhecimento técnico, ele chegava e olha, o paciente é isso, isso e isso, você vai seguir isso, isso e isso. Então não havia muito questionamento por parte do paciente. Hoje essa relação médico, ela sofreu uma alteração, ela não é mais uma relação vertical, de cima para baixo, médico-paciente. Hoje ela sofre, ela não é mais vertical, ela tem especificidades, porque hoje você, profissional de saúde, você, médico, tem um dever de informação. Tem um dever de passar ao seu paciente todas as informações atinentes ao tratamento do médico que será tratar, o tratamento médico que será prescrito, informar ao seu paciente, trazer todas as peculiaridades, todos os aspectos atinentes ao tratamento médico que ele vai ser submetido. E ao paciente, ele pode simplesmente dizer que não quero observar esse tratamento. Eu não acredito, doutor, me desculpe, mas eu não acredito nesse tratamento, então não quero fazer. E o profissional de saúde tem que respeitar a autonomia desse paciente. Né? Essa relação hoje do médico-paciente, ela é fundada em princípios.
né? O princípio do respeito à autonomia do paciente, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência e o princípio da justiça. E você, profissional de saúde, vamos ver mais à frente, que o Código de Ética Médica, ele traz um artigo específico que fala que o profissional de saúde, ele tem que respeitar a autonomia desse paciente. Nós vamos ter alguns artigos que tratam disso diretamente, a exemplo do artigo 22 do Código de Ética, que traz isso, da necessidade de se respeitar a autonomia do paciente e obrigatoriamente o médico deve obter do paciente o seu consentimento livre e esclarecido para aderir àquele tratamento. Por isso que há obrigação, o dever de informar pelo profissional de saúde. Então vimos que há uma mudança muito grande, não é mais vertical. Essa relação precisa haver o respeito à autonomia desse paciente e esse médico tem que trazer todas as informações. Então, você profissional de saúde que quer se respaldar, num termo de convencimento livre e esclarecido, coloque todas as informações do que você vai fazer, do tratamento, porque o paciente vai dar o ciente, que ele concorda, que ele está ciente daquilo que vai acontecer. Então, esses aspectos, essas situações todas modificaram esse panorama. A relação médico-paciente ela é fundamentada na confiabilidade, na respeitabilidade. E quando isso se rompe, o que observamos é o aumento das demandas judiciais. Porque qualquer frustração que o paciente tenha, a tendência dele, por toda essa facilidade do acesso à justiça, é buscar judicialmente a sua tutela jurisdicional. Às vezes, né, na grande maioria, o profissional de saúde ele segue o procedimento de forma correta, ele busca todos os meios adequados, os tratamentos cientificamente permitidos, tudo que há de mais moderno na medicina para tratar o seu paciente. Mas situações adversas, né, embora previsíveis, mas às vezes inevitável, porque o organismo de cada indivíduo, você profissional de saúde sabe melhor do que eu, que sou técnica no direito, não técnica na área médica, na área de saúde, você sabe que o organismo do paciente pode ter reações adversas. A iatrogenia, né, são aqueles danos causados em decorrência do ato médico, do tratamento médico, mas que são previsíveis e muitas vezes inevitáveis. Tratamento do câncer, hemodiálise, queda do cabelo, é uma consequência, é um dano ao paciente, mas é um resultado esperado que está dentro do protocolo médico, da literatura médica. Então, que o médico não vai ter que responder por uma questão adversa, que não decorreu de uma atuação sua, dolosa ou culposa, seja o que for, né? Não foi intencional, ou ele não teria sido negligente, prudente ou imperito, que a gente vai ver essas questões de culpa e dolo na atuação médica, para a configuração da responsabilidade civil ou criminal desse médico. Então, a gente tem que observar, em face desse crescimento, dessa judicialização da medicina, judicialização da saúde, o aumento das demandas por erro médico, é preciso que o profissional da saúde esteja preparado para essa nova realidade. E é por isso que você que está aí, você está buscando aprender, compreender o que é que pode acontecer para, de certa forma, se resguardar, né, ter atuações preventivas, ser preventivo no seu atuar médico, ser ainda mais cuidadoso. E importante para qualquer profissional em qualquer área, mas sobretudo ao profissional de saúde que vai lidar diretamente com a vida humana, é o seu aperfeiçoamento constante. O profissional de saúde precisa estar se aperfeiçoando constantemente, porque a gente sabe da evolução tecnológica da medicina, dos avanços dos tratamentos, das modificações que podem ter. Então, procure se respaldar nesses aspectos. Procure dar ao seu paciente o melhor tratamento, o mais avançado, o mais atualizado pela literatura médica, para que assim você possa se respaldar de eventuais demandas judiciais, né? Então, você já está dando um passo importante em estar aqui estudando comigo nesse módulo, a responsabilidade civil e criminal, né, do profissional de saúde. Então, já é um passo bem interessante para que você possa compreender a gravidade, a relevância dessa temática, responsabilidade civil e responsabilidade criminal na área de saúde, do profissional médico. Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui nesse módulo, né? Nesse módulo. Vamos estudar
Quando é que cabe uma reparação pelos danos sofridos pelo paciente? Quando é que ocorre a exclusão dessa responsabilidade do médico, seja civil ou criminal? E também administrativa, não vamos esquecer que o médico também pode responder junto ao seu conselho administrativo, perante o seu conselho regional de medicina, se ele desobedecer alguma regra do seu código de ética médica. Então é isso que vamos abordar aqui nesse módulo. Importante que você leia a sua apostila, que você faça as atividades complementares, que leia os artigos complementares, os artigos que foram indicados para complementação do estudo, que tudo isso vai ser importante para o seu aprendizado e para o que a gente vai estudar aqui nesse módulo. Então, que tenhamos bons estudos e até o próximo encontro.